E aí pessoal, belezinha? Tô eu aqui mais uma vez fazendo uma videoaula aqui de programação para vocês, para ver se ajuda aí o pessoal, né? Já que segunda-feira teremos prova, então espero que dê tempo pra vocês olharem esse negócio aqui, tá? Suelson mandou um e-mail pra mim e pelo que eu entendi parece que vai cair o operador ternário, tá? Eu perguntei às pessoas, uns dizem que sim, outros dizem que não, então dia das dúvidas eu vou dar uma explicação sobre ele aqui, tá? Pra, né? Vai que, né? Então, eu vou demonstrar aqui pra vocês esse programinha aqui como exemplo, tá? Programinha bem simples para poder explicar o operador ternário, para ver se vocês entendem, tá? Bom, o que é que esse programa faz? Como o título está dizendo aqui, esse programa ele atribui um valor, né, a um número que você vai digitar no teclado. E qual é o critério de atribuição que esse programa vai utilizar? Você vai digitar um número, tá? Um número inteiro, e o programa vai verificar se esse número é par ou ímpar, tá? Se o teu número, o número que você digitou, for par, ele vai atribuir valor 0, tá, ao teu número, beleza? E se o número for ímpar, ou seja, ele não é par, o programa vai atribuir o valor 1 ao teu número, tá? Então, como é que ele funciona, tá? Vamos dar uma analisada aqui. Eu declarei aqui duas variáveis, tá? Uma número, teu nome número, e outra com nome valor, tá? Então, vem executando aqui, ó, printf, programa que atribui 0, é o título, digite o número inteiro. Aí você vai digitar um número qualquer aí, vamos supor que seja 2, você digitou aqui. Aí, quando você der Enter, o scanf vai capturar esse 2, você digitou, e vai guardar na variável número, beleza? Depois ele vai testar aqui se esse número é par ou é ímpar, tá? Como é que ele faz isso? Tem um if, tá? Um if cuja condição é o seguinte: se, né, if número resto 2 igual a 0, ou seja, o resto da divisão do número que você digitou por 2 foi igual a 0, então é porque ele é par, beleza? Então, se for par, ele executa esse comando aqui de verdadeiro, que é o que? Ele pega 0 e atribui a variável valor, tá? E se essa condição não for verdadeira, ele executa o else, tá? Que manda ele pegar uma constante e 1 aqui e guardar na variável valor. Então, tá? E depois ele mostra aqui no printf, o valor atribuído ao seu número é %d. No lugar de porcentagem d, ele vai colocar o que for guardado na variável valor. Então, supor que eu digite 2, no exemplo que eu dei, você digitou 2, então ele vai fazer 2 dividido por 2 é igual a 1, né? 1 vezes 2, 2, para 2, 0. Então, o resto da divisão de número por 2 é igual a 0. Então, isso vem aqui, ó, isso aqui vai ser 0. 0 é igual a 0, é verdadeiro. Então, executa os comandos quando a condição é verdadeira, né? Então, quais são os comandos? Ele pega 0 e guarda em valor, beleza? Depois ele sai daqui do if, né? Porque o else só é executado se a condição não for verdadeira. E depois ele vai imprimir aqui na tela o valor atribuído ao seu número é %d, né? No caso 0 que foi atribuído aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui para mostrar o programa funcionando para vocês, tá? Vamos compilar e executar aqui.
Muito bem. Tá, vou digitar o exemplo que eu disse, 2, tá? Como 2 é par, a gente sabe que ele é par. O programa deve atribuir o valor 0 a esse número aqui, dizendo que ele é par. Então, dá Enter aqui, ó. O valor atribuído ao seu número é 0, tá? Beleza. Digitar o número ímpar agora, para ver se ele atribui 1. Ou seja, se ele não for par, atribui o valor 1. Então, vamos ver aqui. Digitar 5. 5 é ímpar. Tá? Dá Enter. O valor atribuído ao seu número é 1. Porque 5 a gente sabe que é ímpar. Beleza. Até aí, nenhuma novidade para vocês, tá? Mas vamos falar um pouquinho desse comando if else aqui, que é com ele que eu vou tentar explicar o operador ternário para vocês. Então eu vou abrir aqui um bloquinho, tá? Deixa o nosso programa aí quieto. Tá. Como é que funciona o comando if else? Vou digitar aqui para vocês. Você tem o if, tem uma condição de são, certo? Beleza. Comandos executados se a condição for verdadeira. Tá. E se a condição não for verdadeira? Então, ele executa o else. Else. Comandos. Se a condição não for verdadeira. Pronto. Como é que funciona o comando if? Eu chamo o comando if, aí ele vai testar uma condição, certo? Testou a condição. Essa condição ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, né? Ou não ser verdadeira. Então, se a condição for verdadeira, ele executa o primeiro bloquinho de comandos aqui, tá? Logo após o if, que são os comandos executados se a condição for verdadeira. E se não? Ou seja, se a condição não for verdadeira, vai ser falsa, obviamente, então ele não executa esse aqui. Ele executa o bloquinho do else, que é o else se não for verdadeira a condição, então ele executa esses comandos aqui, né? Comandos executados se a condição não for verdadeira, tá? Então dá para vocês verem que ele nunca vai executar os dois. Ou ele executa esse e ignora o else, tá? Ou se a condição for falsa na hora do teste, ele ignora isso aqui e executa o else. Certo? Massa. E o que é que tem a ver com o operador ternário? Essa história, essa bagaça todinha aí. O operador ternário, ele é um... como é que eu posso dizer? É uma expressão condicional, tá? Semelhante a essa estrutura aqui, if else, como se fosse um resumo disso aqui. E como é que funciona? Tá? Eu vou botar aqui de forma genérica para vocês como é que ele funciona. O operador. Então o operador ele tem primeiramente uma condição, tá? Que deve ser testada. Condição. Quando eu falo condição, não precisa ser uma única condição, não. Pode ser várias condições agrupadas com aqueles operadores lógicos lá, tá? O i, o ou. Mas no fim das contas, tudo tem que dar um resultado verdadeiro ou falso. Beleza? Então você tem a condição. Vou botar aqui. Para o operador ternário tem uma interrogaçãozinha, tá? Condição. Então, ele tem uma condição de teste, semelhante aqui ao if, tá? Que tá uma condição de teste. E tem essa interrogação aqui para separar. Separar o que? Ele vai testar a condição.
Se a condição for verdadeira, ele vai executar o que tiver aqui depois da interrogação. Então, como é que eu coloco aqui? Tá assim, comandos. Eu vou copiar aqui que é mais. Aí. Copiar. Colar. Pronto. Ele executa o que vem imediatamente depois da interrogação aqui, que vai ser o que? Comandos executados se a condição for verdadeira. E se não, ou seja, se a condição não for verdadeira, eu tenho aqui para separar dois pontos, né? Então, depois da interrogação, eu coloco os comandos que devem ser executados se essa condição testada aqui for verdadeira, e se não for, ele executa comandos se a condição não for verdadeira, tá? Que ficam aqui separados pelos dois pontos. Vixe, ficou ruim aqui. Deixa eu... Vou diminuir aqui para ficar melhor para vocês. Se a condição não for verdadeira. E... se a condição for verdadeira. Pronto. Então você vai ter aqui um conjunto de comandos, tá? Que eu vou explicar, falar um pouquinho sobre eles ainda. Se essa condição for verdadeira, ele executa isso aqui, certo? E se não for, ele ignora esse e executa esse. Belezinha? Então, isso aqui é que se chama operador ternário. Você tem uma condição e tem aqui duas expressões, uma para quando a condição é verdadeira e outra para quando a condição for falsa ou não for verdadeira, né? Tá, mas que funciona de forma semelhante ao if else que vocês já conhecem, né? Então, qual é a diferença do if else para esse cara aqui, tá? Eu vou primeiramente mostrar como é que a gente vai fazer esse programinha nosso aqui utilizando o operador ternário, certo? Essa forma aqui de escrever. Então, voltando lá para o programinha, tá? Aqui tem o testezinho, tá? Ou seja, a condição é esse aqui, ó, número é %2 igual a zero, que é a condição. Se for verdadeiro, valor igual a zero. E se não for verdadeiro, valor igual a 1, tá? Então eu vou substituir isso aqui pelo operador ternário. Vamos ver o que é que vai acontecer. Deixa eu abrir aqui um novo arquivo. Copiar, colar. Massa. Mesmo programa, salvar logo aqui. Exemplo 4, operador ternário. Pronto, tá só. Então, como é que a gente faria esse mesmo programinha utilizando o operador ternário, tá? Vocês vão notar que tem uma diferençazinha aqui. Então eu vou apagar isso aqui. Muito bem. O que é que eu quero fazer aqui nesse trecho que eu apaguei? Eu quero atribuir um valor, né, a uma variável que, coincidência, eu chamei de valor também. Atribuir um número de acordo com uma condição, que é o que? Se o número é par ou se o número é ímpar. Beleza? Então, se eu quero atribuir um valor, vamos colocar a estrutura de atribuição. A variável, valor, igual, né? Que é o operador de atribuição. Massa. E essa variável valor vai receber um número 0 ou 1, dependendo de quê? Dependendo se o número for par ou se o número for ímpar. Então, qual é a condição? Eu vou colocar aqui... Não, vou botar... Número, a condição é a seguinte: número, porcentagem 2,
igual a zero. Tá? Que condição é essa aqui? Se isso aqui for verdade, né, o resto da divisão de número por 2 for igual a zero, esse número que você digitou, ele é par. Certo? E se isso aqui não for verdade? Então, o número que você digitou é ímpar. Então, a condição que vai ser avaliada no nosso operador ternário vai ser isso aqui, ó. Número porcentagem 2 igual a zero. Massa? Para separar a condição da primeira expressão, né, se for verdade, eu disse a vocês que utilizava interrogação. Então, tá aqui interrogação. Massa? Pronto. Então, seguindo como eu mostrei no bloquinho, logo após a interrogação, você vê os comandos que devem ser executados, né, caso essa condição aqui seja verdadeira, tá? E aqui já vem uma diferença do operador ternário para o comando if. Vocês estão vendo que eu estou atribuindo o operador a uma variável, né? Estou dizendo, ó, valor vai ser igual. Então ele executa primeiro o que está à direita. Então ele vem e vai executar aqui o operador que eu vou terminar de colocar. O operador ternário ele pode retornar um valor no lugar da sua expressão, tá? E que valor é esse? Ou um valor se a condição for verdadeira, ou um valor se a condição for falsa, tá? São essas duas possibilidades que eu tenho no operador ternário. Então, nessa aplicação aqui do operador, o que é que eu quero? Que valor seja atribuído com zero, perdão, se o número for par. Então, se for verdade, isso aqui vai ter que ser igual a 1. Então, eu vou botar aqui 1, certo? E se não for, eu paro por 2 pontos, ou isso aqui vai ser igual a 0, perdão, par, atribui 0. E se não for, bom, se não for, tem que ser atribuído o valor 1, certo? Fecha aqui. Tá, então o que é que esse operador vai fazer? Ele vai testar a condição. Cadê? Testa a condição, tá? Vamos supor, eu pegar o exemplo que eu disse no programa normal. Você digitou 2. Aí ele vem aqui na atribuição, testa a condição aqui. 2 dividido por 2. O resto disso aqui vai dar igual a 0? A gente sabe que vai dar igual a 0. Então, é verdade. Então, se é verdadeiro, eu vou executar aqui o que vem imediatamente depois da interrogação. Aí tem aqui 0. Aí você diz, oxente, ele vai executar 0, né? Porque tem sentido executar 0. Não é que ele vai executar 0. Uma das possibilidades desse operador é que ele vai substituir isso aqui tudinho pelo caso em que a condição é verdadeira. Então, se é verdadeiro e eu estou dizendo aqui execute 0, ele vai fazer isso aqui, ó, 0. Aquilo ali tudinho é 0, tá? Porque a condição foi verdadeira. Então, ele vai pegar esse 0, vai guardar em valor, tá? E depois executa aqui o printf, vai mostrar o que foi guardado em valor. Beleza? Tá, e se a condição for falsa? Supor que você digitou 3, que é um número ímpar. Quando ele vai funcionar do mesmo jeito. Vem aqui para atribuição, resolve o que está à direita. Testa a condição. Número dividido por 2, no caso 3 dividido por 2, o resto disso vai dar 0? Não vai dar 0, a gente sabe que não vai dar 0. Então, se não vai dar 0, essa condição aqui é falsa. Se é falsa, eu disse a vocês o que? Ela executa o que tiver depois aqui dos 2 pontos, né? Ele pula isso aqui e executa o que tiver depois dos 2 pontos. Aí tem aqui, eu coloquei 1. Eu digo, então ele vai executar 1, é? Não é que ele vai executar 1, tá? Ele vai pegar isso aqui tudinho, ó, e vai substituir por 1. Aí ele vai pegar esse 1, guarda na variável valor e depois mostra aqui o valor atribuído ao seu número é porcentagem D, que é o que vai guardar de valor, tá? Então, uma das aplicações para operador ternário é essa aqui,
Vou dar uma enxugada aqui no programa, tá? Você pode já fazer ele é um operador condicional que já retorna alguma coisa se a condição for verdadeira ou se for falsa, tá? E aí eu já posso guardar esse valor direto aqui na variável, diferentemente aqui do if, né? If else, que aqui eu testo, aí depois eu tenho que fazer uma atribuição aqui, e se não, eu tenho que fazer outra atribuição aqui, tá? Então vamos ver se funciona, tá? Deixa eu compilar e executar aqui. Se tiver nada errado, deve funcionar. Pronto. Vamos testar. Os exemplos que eu dei aqui para mostrar foi 2 e 3, não foi? Então eu vou digitar 2. Tá? O valor atribuído ao seu número é 0. Tá? O que foi que ele fez? Ele pegou o 2, testou essa condição. Como ele viu que é verdadeiro, ele substituiu o operador completo pelo que tinha aqui em se a condição fosse verdadeira, tá? Aí guardou em valor e depois executou aqui o printf. Massa. Vou testar agora o número ímpar. Vou botar 3, por exemplo, que eu dei, né? Então, enter. O valor atribuído ao seu número é 1. Então, foi o que ele fez, a mesma coisa. Pegou 3, dividiu por 2, viu que o resto da divisão de 3 por 2 não dá 0, então é falso. Se é falso, executa o que tiver depois dos dois pontos, que é valor 1. Então, substitui isso aqui tudo por 1, guardou em valor, depois executou o printf, tá? Então, essa é uma das possibilidades de utilização do operador ternário, beleza? Para facilitar, para você fazer uma atribuição condicional aqui, ó. Tá vendo? Estou atribuindo a uma mesma variável, né? Pode ter dois valores diferentes dependendo da minha condição. Se eu quiser, eu posso, como eu disse a vocês que isso aqui retorna um valor, eu poderia fazer assim também, ó. Eu não estou mandando ele mostrar no printf aqui o valor atribuído ao seu número é porcentagem D, e depois esse porcentagem D não é substituído por valor. É isso? Então eu poderia já direto pegar o operador ternário e jogar aqui no lugar de valor, tá? Jogar essa condição, tá? Isso aqui eu vou transformar em comentário para vocês verem que vai fazer o mesmo efeito, tá? Então, ó, digita o número, o valor atribuído é porcentagem D. Quem é porcentagem D? É essa expressão aqui. Então ele vai, antes de retornar para cá para terminar de escrever, ele vai resolver essa expressãozinha aqui, que é o que? Um operador ternário. Então ele vai fazer do mesmo jeito, testa, se for verdadeiro, 0, se não for, é 1. Belezinha? E aí o resultado que tiver aqui, que vai ser ou isso aqui tudinho vai ser 0, ou isso aqui tudinho vai ser 1, ele vai jogar aqui no porcentagem D. Vamos testar para ver se funciona. Olha lá. Digitar dois números diferentes aqui, um par, 6. Tá? Atribuiu direitinho, o valor atribuído ao seu número é 0. Tá aqui. Digitar outro valor, sei lá, 7. O valor atribuído ao seu número é 1, porque 7 é ímpar, tá? Então ele fez a atribuição já aqui dentro do printf, né? Deu para perceber que nesse caso aqui ele economizou isso aqui de linhas, tá? Aí fica a critério se você utiliza ou não. Você tem essas duas possibilidades aqui, né? Você pode fazer assim, ou pode fazer atribuindo uma atribuição condicional e jogar a variável aqui. Isso é uma das possibilidades do operador ternário, tá bom? Então eu vou voltar aqui para mostrar uma outra possibilidade para vocês. Voltar. Pronto. Deixar aquele primeiro que a gente deu. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui
Copiar não, vou abrir aqui um novo programa e vou copiar isso aqui pra lá, colar, tá. Uma outra possibilidade é de utilizar o operador é você fazer atribuições dentro dele. Então eu poderia fazer assim também, tá? Só para mostrar a vocês. Eu vou pegar o operador ternário, tá? Que avalia a condição do mesmo jeito. Tem a interrogação aqui. Aqui dentro, nos comandos a executar, né? Se for verdadeiro, deixa eu salvar logo aqui, senão só rápido por cima vai dar bicho. Onde está você? Onde está você? Com meu violão. Cadê, rapaz? Exemplo aqui, 2. Massa. Tá, ainda eu vou mostrar uma outra possibilidade, que é o seguinte. Eu vou testar aqui a condição, tá? Depois se digite. E o que é que eu quero? Se a condição for verdadeira, eu quero que esse valor aqui seja igual a 1. Então eu vou atribuir, ou igual a 0, perdão. Se for verdadeira, esse valor aqui vai ser igual a 0. Então eu vou atribuir aqui dentro, ó, valor igual a 0. E se não for? Então esse valor tem que receber 1, né? Então, valor igual a 1. Tá? Isso aqui seria como se fosse um if, né? Tá vendo que eu estou atribuindo aqui a mesma variável, uma hora 1, né? Uma hora 0 e uma hora 1. Se for verdade, 0. Se for mentira, né? Ou se não for verdade, vai ser 1. Tá? Funciona do mesmo jeito. Depois ele que guardado, ele mostra aqui. Então, só para mostrar para vocês que funciona do mesmo jeito. Tá? Vou digitar aqui 8, que é par. Atribuir 0. Massa. E digitar aqui 9, que é ímpar. 9. Pronto. Atribuiu 1 direitinho como o programa pede. Então, vamos supor que eu quisesse mostrar uma outra variável aqui, x. Tá? Que eu vou x e y. Eu vou declarar aqui em cima. X. Opa. X. Y. Tá. Quero mostrar mais duas variáveis. Eu vou mostrar aqui. Tá? Mostrar mais duas variáveis com valores distintos. Um para quando for verdadeiro e outro para quando for falso. Então, como é que eu vou fazer isso? Tá? Dessa forma aqui que tá, o que eu posso fazer? Tá? Como eu estou trabalhando com mais de uma variável, não dá para fazer aquele primeiro exemplo que a gente fez, ó. Esse aqui. É porque eu estou guardando numa variável um único valor. Eu não poderia ter vários valores e retornar 3 valores para dentro da mesma variável, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que valor é igual a 0, se for par, valor é igual a 0. E eu quero que x seja igual a 10, né, se for par. Então separa aqui por vírgula o que ele tem que fazer. X, né, x igual a 10. E y igual a 20, supor. Y igual a 20, tá? Então, se essa condição for verdadeira, o que é que ele vai fazer? Vai atribuir 0 a valor, vai atribuir 10 ao x e vai atribuir 20 ao y, tá? E se não for verdadeira, então é falso. Ele pula isso aqui tudinho e vem pra cá depois dos 2 pontos. Aí eu vou colocar aqui, ó, que valor igual a 1, já tá aí. Vou botar aqui x igual a 21, não, 11, né? E y
igual 21. Tá? Massa. Então, se não for verdadeira, quando ele testar aqui, ó, aí ele vai fazer isso aqui, ó, atribui 1 a valor, atribui 11 a x e atribui 21 a y, tá? E aí eu vou pedir para ele mostrar os valores. O valor atribuído ao seu número é... eu vou botar aqui. Não, como o valor já está ali, o valor atribuído ao seu número é tanto. Tá aqui, x igual a tanto, né? Porcentagem d. E y, deu y aqui, igual a tanto. Massa? Então, porcentagem d, o primeiro é o valor, né? Que é esse aqui, ou esse, dependendo da condição. E o que for guardado em x, né? Que é esse ou esse, e y, esse ou esse. Tá? Vamos ver se funciona? Então, tem essa possibilidade aí. Vamos lá. Então, eu vou digitar um número par. Digitando um número par, é verdadeiro essa condição, tem que aparecer valor igual a 0, x igual a 10, y igual a 20. Então, eu vou digitar aqui 4. Olha lá. O valor atribuído ao seu número é 0. Tá? X é igual... Opa! Aí que eu esqueci alguma coisa aqui. Aqui sai. Aqui sai. Ah, tá, não foi isso não que eu esqueci não. Pera aí. Tá, eu esqueci aqui, pessoal, foi o seguinte. Deixa eu tirar esses erros aqui. Ele tá dizendo que não dá erro, mas isso aqui, como são vários comandos, né, que ele vai fazer várias atribuições, eu tenho que colocar entre parênteses. Tá, eu esqueci aqui de colocar. Aqui. Executa isso aqui tudinho se for verdadeiro. Executa isso aqui tudinho se for falso. Tá? Esqueci o parênteses aqui, aí ele considerou só o primeiro e depois foi lá pro final atribuir como se fosse aqui assim, ó. Tá? Então, vou executar agora para ver se vai. Digitar 4. Muito bem, agora funcionou. Tá? Tinha esquecido o parênteses, perdão. O valor atribuído ao seu número é 0. Tá aqui. Cadê? Aqui. O x tem que ser igual a 10. E o y tem que ser igual a 20. Beleza? É o que acontece se for verdadeiro. Ou seja, se o número for par. E se for ímpar? Vamos executar. Número ímpar aqui. Eu vou digitar 3. Tá? O valor atribuído ao seu número é 1. Tá? Eu já disse aqui. Onde? Aqui, ó. É 1. O x igual a 11. E o y igual a 21. Declarei aqui nesse segundo conjunto de comandos aqui. De declaração. Tá? Então, você tem essas possibilidades para funcionar o operador ternário, tá? Segue basicamente assim, em termos de execução, a mesma sequência do if else. Você testa uma condição. Se essa condição for verdadeira, executa o que tiver aqui, tá? Se tiver mais de alguma atribuição, tá, alguma coisa para fazer, você separa por vírgula e bota entre parênteses para ele considerar isso aqui um só. E se for falso, né, não executa esse, mas o que vem depois dos dois pontos, tá? Então, basicamente,
ele segue esse padrão aqui. Vou botar o ponto de vírgula aqui para condição que é avaliada. Aí depois, se for verdadeiro, ele faz o que tiver aqui, né? Executa o que tiver aqui depois da interrogação. E se não for verdadeira, ele executa o que tiver depois dos dois pontos aqui. Beleza? Tá? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Desculpa aí os erros que eu cometi aí, mas, né, também sou filho de Deus, né? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Então, até a próxima aula e qualquer coisa, manda um e-mail.